Olá pessoal, estamos de volta e agora vamos trabalhar o tema dissídios individuais. Nesse módulo nós vamos trabalhar sobre o que é dissídio individual, vamos trabalhar a questão da petição inicial, ação, as condições da ação, e nós vamos mergulhar então naquela questão, naquela fase agora de efetivamente buscar a tutela jurisdicional para que o Estado solucione o caso concreto da relação de trabalho, seja a relação pura de trabalho, como gênero, ou seja, a relação também da relação de emprego, a relação de emprego, que é uma das espécies da relação de trabalho, que nos termos do artigo 114, a Justiça, 114 da Constituição Federal, é claro, a Justiça do Trabalho é competente, então, para julgar e processar os dissídios individuais no âmbito das relações de trabalho. E nessa situação, precisamos entender logo de cara o que é, então, dissídio individual. O que são os dissídios individuais? Sempre quando eu falar para vocês a questão de dissídios individuais, eu estou trabalhando a questão do conflito, da lide, do litígio, do conflito de interesse entre o patrão e o empregado, entre o empregador e o seu empregado. Esse conflito de interesse, como por exemplo, o empregado pleiteia o recebimento de hora extra, o empregado pleiteia o recebimento do fundo de garantia, do 13º, do adicional noturno, adicional de periculosidade, quando o empregado pleiteia essas verbas, esse direito na Justiça do Trabalho, ou seja, busca o Estado para solucionar o caso concreto, dizendo, olha, Estado, a empresa não quer me pagar esses direitos. Surge aí, então, o processo do trabalho, que nós já sabemos a questão da teoria e o conceito do processo. Surgindo, portanto, esse processo, surge, então, o que nós chamamos de dissídios individuais. Dissídio, que eu falo, é o conflito de interesse, o conflito entre patrão e empregado. O empregado quer receber hora extra, o patrão não pagou. Então surge, portanto, o dissídio. E como vai solucionar esse dissídio? Vai solucionar através da ação. O empregado tem o direito de acionar a Justiça do Trabalho para ver a legislação sendo aplicada em um caso concreto. Olha, Estado, aplique a lei a este caso concreto. Então, eu tenho aí as chamadas ações trabalhistas. E a primeira ação trabalhista, é claro, é a petição inicial, é a peça exordial, é o primeiro contato que o empregado tem com o Estado, buscando a tutela jurisdicional do Estado. É esse primeiro contato. Esse primeiro contato se dá através do instrumento chamado ação trabalhista. Ação essa que vai seguir os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil, o artigo 283 também do Código de Processo Civil e o principal artigo, que é o nosso artigo 840 da CLT. Você vai precisar realizar a leitura desses três dispositivos, artigo 840 da CLT e os artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. Muito bem, eu vou aplicar aqui também na Justiça do Trabalho, no processo trabalhista, a conhecida condições da ação e os elementos da ação. Quais são os elementos da ação? O que eu preciso dos elementos da ação? Eu preciso do autor, eu preciso do réu, né? O autor nós chamamos agora de reclamante, o reclamado, tranquilo. Preciso também da causa de pedir. O que seria essa causa de pedir? Os fundamentos. Quais são os direitos que não foram adimplidos? Nós sabemos que a ação é um direito abstrato deste empregado. Mas a partir do momento que ele busca a tutela jurisdicional, o Estado diz o seguinte, olha, eu vou analisar as ações. A própria Constituição garante isso. O Estado não pode se omitir
do recebimento de uma demanda, de uma ação. E o Estado deve dar solução àquele caso concreto. Mas o Estado diz, para que você ingresse com essa medida, você precisa cumprir alguns requisitos. E esses requisitos estão elencados aí nesses artigos que eu acabei de trabalhar com vocês. Então, os elementos da ação: autor, réu, causa de pedir, pedido. E eu tenho também a questão além dos elementos da ação, as condições da ação. As condições da ação: legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Legitimidade, nós vimos quem pode ser parte num processo. Lembra da legitimidade, a de causa, a legitimidade de direito? Quem pode ser? Então, legitimidade é o primeiro pressuposto das condições da ação. Ele precisa ter legitimidade. E quem que é legítimo para configurar na ação? Para configurar na ação, aquele que tem um direito, a de causa, e também, se ele é um menor, por exemplo, ele deve ser representado. Ou seja, a capacidade ou a legitimidade, a de processo. Então, legitimidade é quem pode estar nessa demanda, tanto no polo ativo como no polo passivo. Quem pode? Interesse de agir. Será que realmente esse camarada tem interesse, ele foi prejudicado para poder pleitear? E a possibilidade jurídica do pedido? É um pedido possível? É um pedido. Eu não posso realizar aquela questão que a gente aprende muito na faculdade, os professores de faculdade. Eu não posso fazer um pedido dizendo que eu quero um pedaço da lua, olha, ele me vendeu a lua, não é isso? Lembra dessa historinha aí? Ele me vendeu a lua e agora eu não tenho condições de pegar o pedaço da lua que foi compactuado num contrato. É uma possibilidade impossível, né? Então, a possibilidade jurídica do pedido, ela tem que ser válida. E isso vai se aplicar aqui para a gente também no processo do trabalho. Vem comigo, vamos dar uma olhada aqui. Eu separei para vocês as características, né? A ação é um direito autônomo e abstrato. Está aqui os elementos da ação. O autor, reclamante, o réu, reclamado, causa de pedir, que são os fundamentos fáticos dos fatos, né? E o pedido. Eu tenho que ter essa situação nos elementos da ação. E nas condições da ação? Legitimidade, tem que ser legítimo, o interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido. Está aí as condições da ação. Eu separei aqui, então, alguns artigos para a gente dar uma analisada. Olha aqui, que interessante. Iniciamos, então, a petição inicial. Antes de nós falarmos da petição inicial, deixa eu falar uma coisa para vocês. O artigo 840, ele deixa bem claro que a petição inicial, ela pode ser verbal e ela pode ser escrita. Deixou bem claro isso para a gente. E aí, você vai levar isso para a sua prova, porque eles adoram perguntar sobre petição inicial. A reclamação trabalhista, o primeiro contato que este empregado vai ter com a tutela jurisdicional, com o Estado, para buscar o seu direito não adimplido. Petição inicial. Pode ser escrita e pode ser verbal. Se ela pode ser escrita, basta o empregado ir até a vara, secretaria da vara, e manifestar o desejo de ingressar com a ação. Muito bem. Depois de 5 dias, ele tem que retornar para reduzir isso a termo, ou seja, para colocar isso num papel. Tem que fazer isso. Porque se ele não volta no prazo de 5 dias, depois que reduz isso a termo, vai ser distribuída a ação, né? Mas se ele não volta no prazo de 5 dias, tem a perempção. Ou seja, ele irá ficar 6 meses sem poder ingressar com uma nova ação. Não pode. Ele tem um gancho, ele toma um gancho aí de 6 meses. Então, essa é a primeira perempção. Então, a petição verbal pode ser feita? Sim. Precisa da presença do advogado? Já estudamos bastante sobre isso, que não. Agora, eu tenho também aquele camarada, como nós estamos falando de perempção, 731 e 732 da CLT, aquele empregado, então, que ele resolve fazer a petição escrita. Faz escrita,
junta todos os documentos probatórios, vai ter a distribuição, depois é designada a audiência. No dia da audiência, ele não comparece. Não comparece. Ele tem um gancho de 6 meses? Não. O processo é arquivado e ele pode imediatamente ingressar novamente com a ação, com a mesma ação. E no dia da audiência, ele não comparece. Ele não comparece, ele deu 2 vezes causa de arquivamento, então ele ficará de gancho 6 meses. Então perceba que na petição verbal, o fato dele não voltar no prazo de 5 dias para reduzir a termo, já ocorre a perempção, ou seja, ele vai ficar 6 meses sem poder ingressar com a ação, já de cara. Quando a petição inicial ela é escrita, ele só toma o gancho de 6 meses quando do 2 arquivamentos, quando ele der causa a 2 arquivamentos. A prova vai dizer que ele deu causa a 1 arquivamento, que ele deu causa a 3 arquivamentos. Não, é quando ele deu causa a 2 arquivamentos. A prova vai dizer que na petição verbal, se ele não voltar para reduzir a termo no prazo de 3 dias, de 10 dias, não, prazo de 5 dias. E a prova vai dizer que ocorre então a perempção quando ele ingressar 2 vezes com ação verbal, e aí ele vai tomar um gancho de 6 meses. Não, ele já toma um gancho de 6 meses quando ele não voltar para reduzir isso a termo na petição verbal. O gancho da petição escrita é quando ele der causa a 2 arquivamentos. Aí sim ele toma um gancho de 6 meses. Bacaninha? Podemos avançar? Vem comigo então aqui. Então a reclamação trabalhista ela pode ser escrita e ela pode ser verbal. 840 e os requisitos do 282 e o 283 do Código de Processo Civil, do CPC. Avançamos. Olha o 840. A reclamação poderá ser escrita e verbal. Sendo escrita, o reclamante deverá conter a designação do presidente da junta ou do juiz de direito a quem for dirigida, a qualificação do reclamante, do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, conflito de interesse, o pedido, a data da assinatura do reclamante e do seu representante, ou do seu representante. Então, a 840 está aí. Façam a leitura, porque muitas vezes vai cair o texto de lei, tá? Texto legal. Olha lá, se escrito. E se for verbal? Se for verbal, o reclamante será reduzido, a reclamação será reduzida a termo em 2 vias, datadas e assinada pelo escrivão secretaria, observando no que couber o dispositivo do parágrafo anterior. Olha o 282, a petição inicial indicará, está aí para vocês, várias situações também que devem ser observadas. 283, e aí, os dissídios individuais, como eu já trabalhei para vocês aqui, separei as breves considerações, ou seja, as características importantes dos dissídios individuais. Se a reclamação for escrita, ser escrita em 2 vias, acompanhada dos documentos, deve ter a designação do juiz da vara, as qualificações, breve exposições dos fatos, pedido e assinatura do reclamante ou representante. Se der causa a 2, olha aqui, gente, a 2 arquivamentos, somente poderá ajuizar depois de 6 meses. Está aí, artigo 732 da CLT, é o que nós chamamos da perempção. Estou colocando para você aqui, para você gabaritar a prova, hein? Aditamento da petição inicial. Vamos falar o seguinte. Na Justiça do Trabalho, eu posso aditar, incluir pedidos? Posso. Em que momento eu posso fazer isso? Incluir pedidos. Eu posso incluir pedidos no dia da audiência. Posso, porque o juiz só vai pegar a minha petição inicial no dia da audiência. E no dia da audiência eu observei que eu pleiteei a hora extra, mas não pedi os reflexos, Posso aditar, acrescentar, o aditamento é acrescentar ou retirar pedidos. Posso acrescentar esse pedido? Posso. Quando
quando nós chegamos na audiência, o que acontece? Nós temos uma sequência na audiência. É apregoada as partes, entra todo mundo para a sala de audiência. Nesse momento, o juiz, as partes estão acomodadas, o juiz vai perguntar se tem acordo. Se não tem acordo, ele vai ler a petição inicial, e aí ele pode dispensar até a leitura. E é nesse momento falar, excelência, eu gostaria de aditar a petição inicial. Por quê? Porque eu esqueci de colocar os reflexos. Ok. O juiz vai aditar ali na hora, via ata, na hora, a petição inicial, porque a mesma podia ser até feito verbal, então o princípio da oralidade vai autorizar você, então, a aditar a inicial e vai dar vistas para o reclamado. Porque o reclamado tem direito constitucional, né, do contraditório e da ampla defesa. Então, você precisa dar oportunidade para ele se manifestar sobre esse pedido. Então, possivelmente, ali, a audiência vai ser redesignada ou o advogado da reclamada irá, então, fazer a defesa na hora também sobre aquele pedido aditado. Você deve oferecer, então, a oportunidade para a parte. Preciso da anuência da parte? Não. Neste momento do aditamento, não. Nesse primeiro momento, você não precisa pedir a anuência do reclamado. O juiz vai te autorizar. Agora, no segundo momento, você faz o seguinte: não pleiteia o aditamento da sua inicial, você esqueceu de colocar lá os reflexos da hora extra, e aí o juiz recebe a sua petição inicial e recebe a defesa, a resposta do reclamado. Neste momento, quando o juiz recebe a contestação, a defesa do reclamado, está feito a lide, está ali feito o litígio. Ali está aquela questão do princípio da estabilidade da lide que nós já estudamos. Quando eu tenho a estabilidade da lide, e aí eu percebo então que eu não pedi os reflexos das horas extras, não pedi, e aí o juiz já recebeu a defesa. Agora, para fazer o aditamento dessa defesa, o aditamento dessa petição inicial, desculpe, para você pedir o aditamento para acrescentar pedidos da petição inicial, agora só com a autorização do reclamado. Por quê? Porque você perdeu o momento oportuno para fazer isso. Agora só com a autorização, com a permissão do reclamado. Esta é a ideia, essa é a regrinha da Justiça do Trabalho. Se fosse no cível, lá no direito civil, como que você faz no direito civil? Você pode alterar os seus pedidos somente antes do réu ser notificado. Depois que o réu for notificado, só com a autorização dele. Aqui na Justiça do Trabalho, não. O réu foi notificado, o réu foi chamado para se apresentar no dia da audiência, mas essa lide irá se formar no dia da audiência. A estabilidade da lide irá ocorrer no dia da audiência. Diferentemente do cível, que ocorre essa estabilidade da lide antes da audiência. Tranquilo? Fica muito antenado com isso. Então, veja bem, separei para vocês aqui, ó. O aditamento da petição inicial ocorre quando o reclamante modifica o pedido ou a causa de pedir, antes da citação. Mas nós sabemos que para nós aqui é notificação. Mas aqui nós estamos falando da questão do cível, né? Antes da citação, independentemente da autorização da parte contrária. No processo do trabalho, admite-se o aditamento antes da apresentação da defesa. Então, eu tenho essa regrinha aqui estampada no cível, no direito civil, direito processual civil, e eu tenho no processo do trabalho a diferença, ou seja, o aditamento poderá ocorrer antes da apresentação da defesa. Bacana, estou aqui com a nossa assistente, está bem aqui preocupada, né, com o nosso tempo, mas vai dar tempo de concluir o curso, fique tranquila, né? E a emenda da petição inicial ocorre a correção da petição inicial pelo não preenchimento da legais. Eu tenho, então, o aditamento
e eu tenho a emenda da petição inicial. O que ocorre na emenda da petição inicial? A emenda relembra um remendo, algo que estava ruim, que precisa ser remendado. Ou seja, a emenda da petição inicial é quando deixou de cumprir alguns requisitos, preencher alguns requisitos legais do 282 e do 283. Por exemplo, ele não colocou o endereçamento correto, pode aditar? Pode. Ele não qualificou a parte de direito, ele não qualificou o reclamante ou reclamado. Então, aí é uma coisa grave. Não colocou os pedidos, não colocou o valor da causa. Nessa situação, ele não preenche alguns requisitos legais. O que acontece? Aí o juiz irá mandar emendar a petição inicial no prazo de 10 dias. Ou seja, no aditamento eu vou acrescentar o retirar pedidos. Na emenda da minha petição inicial é algo muito grave que eu pisei na bola, errei na petição inicial. Requisitos puramente formais, erros formais, aonde eu não observei a legislação, as regras dos artigos que eu falei para vocês no início da aula. Se isso acontecer, você vai pedir para o juiz a emenda da petição inicial, ou ele mesmo vai dizer para você, doutora, emenda a petição inicial. Emenda a petição inicial, ou seja, ele vai te abrir um prazo de 10 dias para você, então, fazer essa emenda, ou seja, arrumar essa coisa tão grave. E o indeferimento da petição inicial? Súmula 263 do TST. O que é o indeferimento? Indeferimento da petição inicial ocorre quando a inépcia, ou seja, você escreveu, eu converso muito com meus alunos sobre isso, você escreveu bastante na sua petição inicial e a sua petição inicial está confusa. Não está legível a sua petição inicial. Ou não está também, não é uma petição inteligente. É uma petição que não está sendo compreendida a sua leitura. Quando isso ocorre, o juiz pode indeferir a petição inicial. Mas o importante é o seguinte, que ele deve oferecer para você a oportunidade de você realizar a emenda, você corrigir, ele deve abrir o prazo para você fazer isso. Tá bom? Olha lá, salvo nas hipóteses do 295, o indeferimento da petição inicial, por encontrar-se desacompanhada de documentos indispensáveis para a propositura da ação, ou não preenchimento dos requisitos legais, somente é cabível se após a intimada para suprir a irregularidade, no prazo de 10 dias a parte não fizer. Então, se a parte não fizer a emenda pelo motivo de não acompanhar os documentos necessários, por não preencher os requisitos, aí o juiz só pode fazer isso depois que ele te abrir o prazo de 10 dias. E você não cumpriu. Aí ele indefere. Mas ele, em regra, ele tem que te dar o prazo para você poder emendar. Agora, no caso dela ser não compreendida, é uma petição que não entende o que você quer ler, o que você quer dizer, aí sim o juiz pode de pronto indeferir. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos no artigo 282 e 283, ou que apresenta defeitos de irregularidade capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinar ao autor que emende a petição inicial no prazo de 10 dias. Se não cumprir, o juiz indeferirá. Gente, o que a prova vai dizer? Que não é 10 dias. A prova vai colocar 5 dias. A prova vai colocar 20 dias. A prova vai colocar 15 dias. 3 dias. Então você já sabe. O prazo é de 10 dias. Tranquilo? Não vai errar essa questão, hein? Olha o 295. Aí sim. O juiz poderá indeferir a petição inicial quando for inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima, quando o autor carecer de interesse processual, pode, quando o tipo de procedimento escolhido pelo autor não corresponde à natureza da causa. Tá aí, gente. Aqui o juiz pode, de pronto,
indeferir a sua petição inicial. No entanto, nessas causas, de pronto ele pode indeferir. Agora, se for por não estar meramente acompanhado dos documentos ou não preencher algum outro requisito, qual outro requisito? Outro requisito que não está no 295, porque se tiver no 295, o juiz pode de pronto indeferir. Agora, se não tiver no 295, é considerado outro requisito. Aí ele vai te abrir o prazo de 10 dias. Agora, se tiver nessas condições, ele pode indeferir a sua petição inicial. E aí, o que você faz quando ele indefere? Ele indefere nos termos do artigo 267, indefere, extingue o seu processo, sem a resolução do mérito, você vai ter que ingressar com uma ação novamente. Tranquilinho? Coloquei mais aqui o artigo com a continuação do 295, né? E a reclamação trabalhista agora, verbal. Vamos dar sequência na reclamação trabalhista verbal, mas no nosso próximo bloco. Eu te aguardo.